mais uma aula de artes e hoje com um fundo musical bem agradável, música de balé, para podermos falar de Edgar Degas. Por que vamos falar de Edgar Degas hoje? Porque Edgar Degas foi um grande apreciador das bailarinas e como a gente já falou um pouco sobre dança em aulas passadas, nada mais justo que eu vim apresentar para vocês hoje um artista que era encantado pelas bailarinas. Edgar Degas nasceu em 1834 e veio a falecer em 1917, dia 27 de setembro. E durante a sua carreira, ele ficou muito famoso durante o impressionismo. O que é impressionismo, professora? Impressionismo foi a época da arte onde os artistas abusaram da luz do sol. Eles pintavam ao ar livre para captar essa essência da luz solar em suas obras. E foi quando os artistas começaram a usar tintas a óleo, que é essa tintinha aqui, ó, que parece uma pasta de dente, mas é a tinta que os artistas usam em suas pinturas até hoje. Então o impressionismo ficou marcado por algumas questões e essas são uma delas, né? Essa tinta ela demora bastante para secar, por isso que a gente não utiliza essa tinta na escola. Eu em algumas atividades já utilizei, mas ela além de ser tóxica, ela tem um cheiro muito forte e ela demora uns 30 dias para secar. Mas voltando a falar de Degas, esse cara aqui super simpático, bacana, que ficou muito famoso por pintar as bailarinas, né? Degas, quando criança, perdeu a mãe. E o pai, para aliviar um pouco da sua dor, ele montou um ateliê para Degas dentro da sua própria casa, onde tinha telas, tinha paletas de tinta, muitos pincéis e apresentou a ele várias tintas, vários materiais, os quais Degas se encantou e começou a pintar. E no decorrer da sua carreira, ele se apaixonou pelas bailarinas, então ele pintou muitas bailarinas. E ele não pintava somente elas dançando, ele pintava as cenas das bailarinas, enquanto elas se arrumavam, após o balé e depois do balé também. Só que Degas, conforme a carreira dele foi passando, os anos foi chegando, Degas começou a ter um problema de visão muito sério, no qual ele começou a perder a visão. E como ele usava tinta a óleo estava prejudicando as pinturas dele. Então, o que Degas fez? Degas não parou de pintar. Como eu garanto que muita gente pensou que ele ia desistir, não. Ele não desistiu. No lugar da tinta a óleo, ele começou a usar giz de cera. Naquela época era chamado de giz oleoso. Por quê? Quem já pegou giz de cera, na textura, quando você pinta, ele não vira tipo um óleozinho na folha, não fica lisinho? Então eles chamavam de giz oleoso. Então ele pintava horas com tinta a óleo, que eu já mostrei para vocês aqui. E depois ele começou a se adaptar usando giz de cera e foi mudando o aspecto de suas obras. Mas a sua cegueira, né, foi ficando cada vez pior. Então Degas, para pintar as bailarinas, depois de ter usado giz de cera, quando ele viu que não tinha mais como pintar, ele começou a fazer esculturas maravilhosas. Uma escultura mais linda que a outra. Ele começou a esculpir as bailarinas. O que vem a ser uma escultura? A professora já explicou na aula tridimensional, que é tudo que tem altura, largura e profundidade. Então ele começou a trabalhar com argila, com gesso e começou a transformar as bailarinas em esculturas belíssimas. E com o passar do tempo ele foi fazendo as esculturas até que chegou um dia que infelizmente ele partiu desse mundo, né? Como eu falei, no dia 27 de setembro de 1917. Mas ele deixou para a gente um legado de obras fantásticas que são voltadas para a questão da dança. Então Degas uniu a dança e a pintura e transformou os movimentos das bailarinas, né, em obras de arte. Por isso ele se tornou um artista tão famoso,
né? E para nossa atividade de hoje, inspirada em Degas, né, em Edgar Degas, nós vamos criar bailarinas. Mas como que nós vamos criar bailarinas? Nós vamos criar bailarinas usando material reciclável, que eu adoro. Então, como sempre, vocês vão precisar de uma base de papelão, tinta azul, rosa, preta, lilás ou roxa e branca. E também vocês vão escolher aí na casa de vocês algum material reciclável, qualquer coisa, algodão, papel alumínio, papel higiênico, guardanapo, um pedaço de tecido, não sei. Veja aí o que vocês têm disponível na casa de vocês para a gente realizar esse trabalhinho fantástico. E vocês vão conseguir fazer várias bailarinas. Como que vai ser esse processo? Vocês vão pintar, né? Vocês vão ou desenhar a bailarina, como eu fiz, e pintar, ou também vocês podem estar transformando algum recorte de... Opa! Sempre meu cavalete tem vida, gente. Cada vez que eu vou fazer um vídeo pra vocês, meu cavalete tá vivo. Acho que é muito amor pela arte da vida pro cavalete. Vocês vão poder recortar de revistas alguma silhueta. O que é silhueta? É o contorno da pessoa, né? Vocês vão recortar e colar representando essa nossa bailarina. Ou quem quiser riscar, né? Que eu adoro criatividade. E vocês podem estar desenhando e pintando essa bailarina. Vocês podem aproveitar aquela técnica que vocês aprenderam na aula passada, que era de fazer a neve caindo, né? E é bem legal. Então, eu vou mostrar alguns exemplos do que vocês podem estar fazendo. Ó. Vocês podem fazer bailarinas usando raspinha de lápis, que isso todo mundo tem em casa, que vocês estão estudando bastante, então tem bastante raspinha de lápis. Vocês podem representar uma bailarina, não precisa ser uma bailarina, pode ser uma pessoa dançando, com papel alumínio e com as forminhas de papel de docinho que eu fiz uma ali. Pode ser a silhueta da bailarina com olhinhos, com cabelo, vocês que sabem, ou a minha preferida, que é assim, que eu gosto só da silhueta da sombra. Quem tá vendo meus quadros ali atrás já percebeu que eu gosto de desenho com sombra, né? Então, fiquem bem, usem bastante criatividade, aproveitem a aula, porque arte é uma forma rica em transmitir emoções. Então, beijo, gente, e até o próximo vídeo.